E aí galera, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva, seja bem-vindo ao Circuito da Física e hoje iremos resolver mais uma questão do Enem, a questão do Enem de 2017, uma questão de eletrodinâmica, conteúdo que cai bastante no Enem, que fala sobre o fusível. Então venha comigo e vamos responder mais uma. O fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o valor máximo, ou melhor, qual o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Letra A, 20 volts, letra B, 40 volts, letra C, 60 volts, letra D, 20 volts e letra E, 185 volts. Aqui eu refiz um circuito na forma tradicional, como você encontra nos livros, tá? Então, vejamos o seguinte. A corrente que ele cita aqui, que é a corrente nominal de 500 mA, tá? Eu coloquei 0,5 aqui, porque mili representa 10 elevado a menos 3, ou seja, 1 sobre 1000. Então eu dividi 500 por 1000. No caso, fica 0,5 amperes, tá? Então eu fiz essa transformação aí, tá? E aí eu refiz aqui o circuito na forma tradicional. Então é o seguinte. Essa corrente aqui, 0,5, é a corrente limite. Se eu colocar uma corrente acima, vamos dizer, um exemplo, 0,6 amperes, o fusível queima. Ou seja, cria-se um buraco aqui e a corrente não passa mais por aqui. Então, eu quero encontrar uma DDP, tá? Eu quero encontrar uma DDP aqui que faça que o fusível não queime. Tá? E lembrando que o fusível é um dispositivo muito importante em qualquer eletrodoméstico que você tem em casa. Né? Acho que quase todos os eletrodomésticos têm fusíveis. Né? Ele serve para proteger sobre corrente, ou seja, quando há um curto-circuito, uma corrente muito elevada, os fusíveis são os primeiros, são os peões aí, na questão da queima, para não danificar os eletrodomésticos. Tá? Então vamos lá. Feito essa análise aí, observe o seguinte. Eu tenho dois ramos aí, tá? Dois ramos. Esse ramo aqui, tá? Que eu vou chamar de ramo inferior, e esse outro aqui, que eu vou chamar de ramo superior, tá? Então é o seguinte, eu coloquei dois pontos aqui, dois terminais, A e B. Então a corrente que sai daqui do A vem aqui, entra nesse nó e se divide em três. Da mesma forma, a corrente vem, sai por esses dois ramos, entra no ponto B e volta até no terminal B aqui. Tá? Eu fiz só essa representação para a gente ter uma análise bem bacana, certo? Observe o seguinte, a tensão, certo? A DDP aí, quando você tem dois ramos em paralelo, a DDP que é fornecida para esses dois ramos em paralelo é a mesma. Ou seja, a tensão que é fornecida para cá, para esse ramo inferior, é a mesma para o ramo superior. Tá? É a mesma tensão. Tá? Então, neste caso, certo? Eu posso desconsiderar o ramo superior. Por quê? Eu só quero saber esse ramo inferior aqui. Tá? Porque a DDP aqui é a mesma desse, tá? Do superior. Então, se eu descobrir o ramo inferior, a DDP do ramo inferior, eu já aniquilo a questão, eu já finalizo a questão, tá? Então, neste caso aqui, eu vou desconsiderar, esse aqui, esse ramo superior. Eu só vou usar agora o ramo inferior, tá? Porque daí é onde está o fusível e é com ele que eu vou me importar nessa questão, tá? Vejamos o seguinte aqui. A corrente que passa pelo fusível, ele tem um valor, que é 0,5 ampere, tá? Você concorda comigo que como o fusível está em série com esse resistor de 120 ohms, se eles estão em série,
É porque a corrente que passa no fusível é a mesma corrente que passa nesse resistor de 120 aqui. Ou seja, eu posso usar a lei de Ohm, tá? Primeira lei de Ohm, e eu descubro a DDP que é consumida, né, por esse resistor e também pelo fusível, tá? Lembrando que o fusível, né, nessa questão eu nem não disse, mas o fusível ele tem uma resistência nula, tá? Certo? Uma resistência interna nula. Bom, então vamos lá. Primeira lei de Ohm. U é igual a RI, tá? Essa é a velha equação, né? Sempre quando tem circuitos elétricos, a gente geralmente usa ela, a primeira lei de Ohm, tá? A DDP é igual a resistência vezes a corrente. Então, ó, a corrente que passa pelo fusível é a mesma que passa pelo resistor aí de 120 ohms. Então eu vou usar aqui, tá? A DDP de 120, né? Que está relacionada aos 120 ohms do resistor, é igual a I, tá? Esse I é o 0,5 vezes o R aí, ó, que é 120, tá? Então, vai ficar, né, 0,5 vezes 120, ou seja, isso aqui é igual a 60 volts, tá? Ou seja, essa brincadeira aqui deu igual a 60 volts, tá? Veja bem aqui, olha o bizu. Se aqui consome 60, aqui também vai consumir 60 volts, porque está em paralelo, tá? Então a voltagem que é consumida aqui é a mesma consumida aqui, ó, onde passa a corrente aqui no 60 ohms, esse resistor aqui. Ou seja, eu posso usar essa mesma DDP, que eu vou usar aqui, o de 60, né, porque está relacionado a 60 ohms aqui, é igual ao nosso, vou chamar de I', tá? Vezes, né, 60 ohms, tá? Agora observe o seguinte, Eric, por que você quer descobrir a corrente que passa por esse ponto aqui, por esse resistor aqui? Porque é o seguinte, eu tenho que descobrir, ó, a DDP, né, nesses pontos aqui que é consumido aqui, ó, e depois fazer a DDP, encontrar a DDP que está passando, que está sendo consumida aqui nesse 40 ohms. Porque daí, quando eu somar os dois aqui, eu vou ter a DDP total. Então esse é o segredo, esse é a manha, esse é o macete, tá? Então eu vou descobrir a corrente aqui, porque essa corrente aqui, ó, vamos lá, vamos descobrir a corrente. Aqui vai ficar 60, I' vezes 60 aqui, então vai ficar I' igual a 60 sobre 60, que isso aqui é igual a 1 ampere, tá? Vejamos aqui a corrente que passa aqui é igual a 1 ampere, tá? A corrente que passa aqui é igual a 1 ampere. Aí vocês observam que a corrente ela vem, essa corrente vem e vem aqui nesse nó. Essa outra corrente de 1 ampere também passa por aqui e chega nesse nó. E elas se encontram e vai passar uma corrente aqui, ó, tá? Uma corrente que eu vou chamar de I', tá? Que é essa corrente aqui que eu preciso descobrir, né? Ou melhor, a gente já descobriu essa corrente I', né? Porque é o seguinte, se essa corrente 0,5 e essa outra corrente aqui vão se encontrar nesse nó, então eu vou somar essas correntes, que vai ser a corrente que vai passar aqui, ó, nesse 40 ohms. Ou seja, a corrente que passa por aqui, ela é igual a 1,5 ampere, tá? Essa é a corrente que vai passar aqui, porque elas vão se encontrar e vão se juntar. Então, por isso que vai ser a corrente aqui, que é I', que eu chamei, né? É igual a 1,5 ampere, tá? Então, esse é o segredo. Eu já descobri aqui as correntes aqui, né? E depois, a DDP, né? 60 e 60 aqui. Agora eu preciso descobrir, como eu já descobri a corrente aqui, que é 1,5 ampere, eu já tenho um resistor, e com isso, agora falta só encontrar a outra DDP aqui, tá? Eu vou chamar essa DDP de U40, que é a DDP relacionada a esse resistor de 40 ohms, que é igual
a 1,5, né, amperes, que é a corrente, vezes o próprio 40 aí, tá? Isso vai ser igual, pessoal, a 60 volts, tá? Então aqui vai passar também 60 volts. Ou seja, veja que aqui foi consumido 60 volts e aqui também foi consumido 60 volts. Então, a DDPU, ela vai ser a soma, né? Ó, ela vai ser a soma aqui, tá? Eu vou até colocar aqui. Ela vai ser a soma, né? Que vai ser 60 volts mais 60 volts, tá? Por quê? Porque, veja, a corrente aqui, ó, veja, a DDP que é consumida aqui é 60. A DDP que é consumida aqui no 40 ohms também é 60. Então, quando eu tenho, né, DDPs em série, eu vou somá-la, certo? Eu vou somar aí, né? Somá-las, na verdade, né? Isso aqui, o total, deu 120, né? 120 volts, tá? Então, essa é a resposta, essa é a DDP para que o fusível não queime, ok? Veja como é uma questão que a gente precisa, né? Você vê que a gente teve que excluir todo esse ramo aqui. Claro, se a gente poderia descobrir as correntes que passam aqui, a DDP que passa por aqui, sim, mas a DDP que a gente ia encontrar nesse ramo superior é a mesma. É a mesma, é igual a 120 aqui. Então a gente ia perder tempo. Eu só vou me importar aqui com esse ramo, né, inferior, tá? Porque ele é o que importa, é onde está o fusível, onde a gente tem informação de que a corrente, que é 0,5 amperes, passa por aqui. Então a gente descobriu, certo, que a DDP, certo, DDP limite, né, é igual a 120 volts. Isso quer dizer que se fosse mais, né, se fosse 130, 150, provavelmente ia gerar uma corrente maior aqui e provavelmente ia queimar o fusível, tá? Então neste caso a resposta é 120. E qual é a letra, né? Qual é a letra aqui, né, pra gente, né? É a letra D, né? Letra D aqui, 120 volts. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Continue acompanhando o Circuito da Física. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, né? Coloca nos comentários a questão que vocês querem resolver. Questão de vestibular qualquer, FUVEST, Mackenzie, tá? Pode colocar nos comentários aí para que a gente resolve. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!